E a gente começa o Sport TV News dessa noite de Libertadores, noite especial para o torcedor do Atlético Mineiro, que já comemora a classificação para a próxima fase, mas está 100% e, evidentemente, tem esse projeto de ficar 100% até o final da primeira fase e, quem sabe, fazer uma grande Libertadores. O torcedor do Atlético empolgadíssimo. A gente vai falar primeiro do Corinthians. Milton Leite, Roger e Belletti já estão posicionados, vão contar a história para a gente da bela vitória do Corinthians por 3-0 sobre o bom time do Tijuana. Eu vi o Belletti e o Roger elogiarem a equipe do Tijuana. Não é fraco esse time, não. O Corinthians ganhou de um bom adversário que deve passar de fase com ele, mas é uma vitória que deixa o torcedor do Corinthians muito mais tranquilo. Tem bola para seguir daqui para frente. Boa noite, Milton. Tudo bem, amigo? Roger, Belletti? Boa noite, Lino. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado aí no Sport TV News. De fato, o Corinthians hoje mostrou força mais uma vez. A gente tem que levar em consideração também, né, Lino, que o time mexicano na metade do segundo tempo deu uma morrida, porque se o Corinthians teve 17 horas para ir até lá fazer o jogo, eles tiveram o mesmo caminho para vir jogar aqui, né? Tijuana é quase nos Estados Unidos, né, no norte do México, então é uma viagem mais longa do que uma viagem para a Europa. Mas, de qualquer forma, Roger e Belletti, eu tenho a sensação de que o Corinthians demonstrou força hoje, né, em condições normais, com campo de grama natural, com torcida, essa coisa toda, sem altitude. Foi uma demonstração de força física, força técnica, força de elenco, né? Fez um jogo muito consistente, Milton. Se no primeiro momento parecia que o Tijuana ia conseguir dominar o Corinthians, porque marcava bem e tinha o contra-ataque, e tem jogadores de qualidade para usufruir do contra-ataque, jogadores rápidos jogando pelas laterais, isso não aconteceu, porque o Corinthians, depois dos 15 minutos, se equilibrou o jogo e conseguiu impor seu ritmo, principalmente com a velocidade, principalmente jogando pelo lado direito. Renato Augusto, Alessandro e Paulinho dando suporte para esses dois fazerem essas triangulações do lado direito, jogaram muito bem. E os gols saíram desse lado, né? A gente começa a ver aí os melhores momentos, e principalmente com o Renato Augusto. Foi o melhor jogador da partida, participou dos 3 gols, participou ativamente do jogo e para mim, o melhor jogador da partida. Alguns contra-ataques do Tijuana, que levaram algum sustinho aqui e ali, mas o Corinthians em geral, Belletti, mesmo não tendo mais posse de bola, a gente está vendo aí o lance do primeiro gol, né? A bola pega 3 vezes, pega no travessão, na trave, volta no travessão e o Pato faz o gol. Até porque o Tijuana não veio para jogar atrás. Ele veio tocando a bola com personalidade, indo para cima do Corinthians, que conseguiu marcar muito bem, sofreu 1 ou 2 sustos no começo do primeiro tempo, mas se arrumou em campo e conseguiu fazer esse gol. Fazendo esse gol, você obriga praticamente o Tijuana a sair um pouco mais, e o Corinthians, agora em condições normais, sem atitude, sem grama sintética, aproveita a sua principal qualidade, que é o toque de bola, e chega fácil na grande área. Esse é o segundo gol marcado pelo Guerreiro, e de novo uma jogada que traz essa triangulação aqui do lado direito. O Renato Augusto é quem faz o cruzamento, o Alessandro chega a bater na bola ali e o Guerreiro faz o gol. Exatamente, o Renato Augusto aparece muito bem do lado direito, né? Aí no início do segundo tempo, o Tijuana surpreendeu principalmente com a substituição, né? Passa a jogar com 3 zagueiros e abre 2 alas. Aí até o Corinthians encaixar a marcação, ele sofreu um pouquinho. Isso aí é uma jogada individual do Romarinho, linda, que ele leva para o lado esquerdo e aí não consegue fazer a finalização correta, né? Chuta em cima do goleiro. Mas poderia sair um belíssimo gol. E o terceiro gol, uma jogada ensaiada, Renato Augusto tira a força da bola, coloca no segundo pau para alguém botar essa bola de novo para o meio da área. Guerreiro faz isso com qualidade. E aí o Paulinho cumprimenta ela, fala assim, boa noite, e bota para dentro do gol. Partidaça do... Você também concorda que o Renato Augusto foi o melhor do jogo? Foi o melhor do jogo, até porque tanto ele quanto o Corinthians inteiro está muito melhor fisicamente. E automaticamente a qualidade técnica de cada um aumenta também. Exatamente. O Ralf jogou muito bem, né? Muito bem atrás na marcação. Chegava no ataque, mas ajudava muito em defesa também. É isso, Lino. O Corinthians faz 3-0, se reabilita. É curioso até você observar que em função das outras rodadas, o Corinthians não depende só dele para ser primeiro, né? Porque se o Tijuana ganhar os 2 jogos, vai terminar em primeiro. O Corinthians tem que ganhar as 2 partidas, torcer para o Tijuana pelo menos empatar uma delas, para ir, quem sabe, na última rodada ainda nos critérios de desempate, né? E foi importante ter feito 3-0 aqui hoje, até para já melhorar o saldo. Foi, se a gente olhar a tabela de classificação, Milton, o Tijuana com 9 pontos, o Corinthians com 7, Milionários com 3 e o San José da Bolívia com 1 ponto. Amanhã jogam San José e Milionários, complementando a 4ª rodada. Que projeção dá para fazer dessa classificação, do posicionamento das equipes, chegada um pouquinho mais à frente, hein?
E aí, Roger, Belete, porque vale a pena a gente lembrar que se o Milionários ganha amanhã e vai a 6, ele joga em casa contra o Corinthians, né? Ou seja, seria praticamente a decisão de uma vaga lá, né? Exatamente, era isso que eu ia falar, né? A torcida do Corinthians amanhã é grande pelo São José por causa disso, né? Se o Milionários ganha, vai a 6, fica a 1 ponto do Corinthians e decide essa vaga praticamente em casa, né? Joga em casa e decide essa segunda vaga, porque Tijuana praticamente está classificado, né? Fez 9 pontos em 9 disputados nos 3 primeiros jogos. Aí jogou hoje, poderia perder, até por isso não fez uma grande partida. E o seu treinador até comentou isso, né? Perder para o campeão mundial não é nenhum demérito, né? Então a gente tem mais campeonatos para correr atrás desses pontos perdidos. Então essa decisão vai ficar entre Milionários e Corinthians, mas o Corinthians é muito superior. Mesmo jogando na Colômbia, eu acredito que o Corinthians pode ganhar do Milionários e aí consolida a sua classificação. Tá bem encaminhado, Belete? Até porque essa vitória renova, né, a confiança dos jogadores, do Corinthians, da torcida, que em reais condições a gente sabe que o Corinthians joga um grande futebol. É atual campeão da Libertadores, atual campeão do mundo. E uma vitória, como aconteceu essa noite, traz a torcida de novo com aquela empolgação do mês do ano passado, principalmente com os jogos em casa. Acredito que o Corinthians hoje é outro time em função da vitória, muito mais confiante. Ok, Milton, Belete, Roger, Milton aí no meio com esses dois craques fica fácil, hein? Tabelinha só botar na área se define, né, Milton? Eu fico lá atrás dando butinada porque eles vão do meio para frente com eles. Legal. Um abraço, meus amigos. Uma boa noite para vocês.